Este é um vídeo do Grupo de Pesquisa de Metamateriais e Estruturas MSU, integrado ao Laboratório LabFIS da Universidade Federal de Itajubá. Bom, vamos voltar então ao nosso problema em Fortran. Agora, já sabendo o significado do self, tendo definido os types de cada um de nossos módulos, vamos fazer a leitura de entrada de dados. Então, aqui, vamos definir uma variável, caractere, de tamanho 50, que vai ser o nome de nosso arquivo de entrada de dados. Você pode, eventualmente, deixar essa variável como sendo uma variável de entrada na interface, por exemplo. Ou para ele ler em algum meio. Aqui eu vou definir ela direto na minha subrotina. Isso aqui facilita quando você programa elementos muito grandes, você não ter que estar digitando cada um desses. E vou definir uma variável type do type problem, que eu defini lá no problema estrutural, que eu posso usar aqui porque eu estou inserindo ou comunicando esse problema estrutural com o meu programa main. Então, vou definir uma variável que se chama treliça. Vou colocar treliça aqui só para vocês verem que ela pode ter um nome diferente na entrada do que na definição. Aqui então, vou definir agora que meu file name, que é essa variável character aqui, ela vai ter o nome de exemplo 1.txt, que é justamente o nome do arquivo de entrada de dados que eu tenho aqui. Vou voltar lá no main. E agora, vou inicializar a minha leitura de dados. Então, eu vou chamar uma subrotina que ainda não criei, que ela se chama readFile. E ela vai ter como argumentos essa variável typeProblem, que eu denominei treliça aqui, e o nome do arquivo de entrada de dados. Eu não criei ainda essa variável, essa subrotina denominada readFile. Vou agora criar essa subrotina readFile dentro de qual módulo? O argumento dela é um typeProblem. Então, eu tenho que criar ela dentro do módulo problema estrutural. Vou agora, então, lá dentro do meu problema estrutural e vou colocar esse comando aqui, contains, para falar que existem outras subrotinas nesse módulo. Então, esse contains vai me permitir definir subrotinas aqui dentro do módulo. E vou criar uma subrotina que se chama readFile. Os argumentos dessa subrotina vai ser uma variável self, ou seja, uma variável do próprio typeProblem, e o nome do arquivo de entrada de dados. Eu vou falar que todas as variáveis vão ser definidas manualmente, para ele não considerar nenhuma variável de forma automática. E vou falar que a variável self, que seria essa variável principal dessa subrotina, é uma variável typeProblem, certo? Como já foi explicado. Então, esse self se usa quando sua variável é o mesmo type do teu problema. E ela vai ser uma variável nessa subrotina de entrada e saída. Então, esse intIn_out refere-se ao argumento da subrotina. Quer dizer que você está ingressando na subrotina com esses
com essa variável e dentro lá você vai modificar ela e ela vai ser sua saída. Então você vai fazer todas essas modificações dentro dessa variável self e ela vai ser a saída da tua subrotina. E aí então você define a variável self. Também temos uma variável de entrada de dados. Então vai ser um argumento de entrada, isso quer dizer esse entendimento. E eu não vou modificar essa variável não, ela não vai servir de saída de dados aqui. Então, essa variável vai ser o file name. Ela vai ser unicamente uma variável de entrada de dados. E vou abrir agora esse arquivo de entrada de dados. Para abrir, como já foi explicado, vou utilizar na primeira unidade, vou armazenar esse arquivo de entrada de dados. E o nome do arquivo é o nome que eu estou passando nesse file name. O status dele, você tem várias possibilidades. Se o arquivo já existe, você pode falar que o status é old, certo? O arquivo já existe. Se o arquivo não existe, você vai criar um arquivo novo, então o status pode ser new. Ou se você não sabe se o arquivo existe ou não, você vai colocar um desconhecido aqui. Que é o nosso caso. Então, não sabemos se o arquivo existe ou não. Esse é o comando, como já está em outros vídeos de outra sessão, para abertura de arquivos dentro do Fortran. E aí, já tenho o arquivo aberto na minha primeira unidade, que seria esse arquivo de example1. Eu vou ver aqui, ó, inicialmente, eu tenho só texto documentado. E na terceira linha, eu vou ter a leitura do número de nós. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou ler do meu arquivo 1, ou da unidade 1, em qualquer formato, lixo, certo? Ou texto. Então, não vou armazenar essa leitura, ele só vai ler essa linha, vai passar para a seguinte linha e vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai ler do arquivo 1 em qualquer formato. O que ele fez? Ele leu aqui, nesse sample 1, essa linha, leu essa e agora vai ler essa terceira linha. Então, agora eu vou ler do meu arquivo 1 em qualquer formato. Só que agora vou armazenar essa variável como sendo o número de nós. Vocês percebem aqui que esse 3 é o número de nós. E esse número de nós, eu vou armazenar ele dentro da minha variável self. Essa variável self é um type problem, ou seja, ela tem todas essas variáveis lá dentro. Para acessar o nível interno dessa variável, vou colocar porcentagem n nodes. Ou seja, agora vou armazenar dentro da minha variável self o número de nós. Se vocês compilam aqui, ele está dando um erro justamente porque eu não finalizei ainda minha rotina. Então, se vocês compilam nesse sample até aqui, vai ser fácil entender o que está acontecendo. Então, vamos começar a compilar desde o main lá. Vou verificar que o meu programa esteja no debug para poder fazer essa compilação ali. Se você dá um F11, você vai ingressar nessa sua rotina. Agora, eu vou dar mais um
contínuo aqui, o F5, para avançar até o seguinte breakpoint. Você pode avançar também com F10. No meu caso aqui, que eu estou fazendo o vídeo, eu vou avançar com esse F11. Ou você pode avançar também com esses ícones aqui da barra de tarefas lá em cima. Então, nessa primeira linha, eu vou fazer a leitura dessa primeira linha de texto aqui. Então, eu faço dessa linha, faço a da segunda linha, e agora vou armazenar dentro do meu self a terceira linha de texto ali. Então, se vocês verificam aqui, dentro das variáveis locais, nesse menu, é possível verificar o que acontece com a nossa variável self. A nossa variável self é uma variável type problem, como já falamos, e ela tem, então, definido o número de nós, o número de elementos, e dois vetores que ainda não estão com tamanho definido, que são os vetor dos nós e o vetor dos elementos. Então, dentro da minha variável self, vou ler agora o primeiro nível, que seria o número de nós. E aí, então, ele leu o número de nós de 3, que está escrito aqui no meu arquivo de entrada de dados. Então, volto lá no meu problema estrutural e aprendi então a fazer a leitura dentro do self.